Olá, sexto ano, tudo bem? Vamos lá para começar a nossa aula. Na nossa última aula, nós falamos algumas coisas sobre os recursos naturais, fazendo aí a introdução do módulo 4, né? Falamos sobre atividade econômica e recursos naturais. Primeiro, explicando a questão da atividade econômica, né? Que são atividades que geram riqueza mediante a extração, transformação e distribuição de recursos naturais, bens e serviços. Então, quando eu estou fazendo a extração, quando eu estou fazendo a transformação, né, a extração são aqueles que colhem alguma coisa da natureza, tiram da natureza diretamente por alguma necessidade. Transformação são aqueles que trabalham na indústria, que pega aquilo que vem da natureza e transforma, né, em um produto acabado. Ele pega simplesmente a madeira e faz um móvel, faz um armário, faz uma cadeira, faz uma mesa. Isso tudo é o recurso extraído da natureza, mas que se transforma em outro produto. E a distribuição desses recursos naturais também é através de uma atividade econômica, e a gente tem a questão dos bens e dos serviços, né? Tem algumas coisas que já estão produzidas e se tornam bem, e tem algumas coisas que são serviços e é vendido. Quem é profissional liberal, quem sabe, tem uma habilidade e ali não tem um produto físico, mas com a sua habilidade ele vai lá e presta um serviço, ele constrói uma casa, ele dá uma aula, ele advoga em favor de alguém, ele faz um atendimento médico. Esses profissionais que ocupam essas áreas são profissionais que se enquadram nisso que a gente chama de serviço, que faz parte aí da atividade econômica. Então nós demos uma olhadinha nisso e falamos um pouquinho também sobre recursos naturais. Hoje nós vamos estar falando de alguns tipos de recursos naturais, né? A gente tem todo esse tudo aquilo que se enquadra aí como recurso natural, ele tem uma variação. Tem um tipo de recurso natural que a gente vai dividir e vai falar sobre cada um. Tudo aquilo que o homem precisa, tudo aquilo que o homem utiliza da natureza é um recurso natural. Tudo que serve para o uso do homem, para atender às suas necessidades, é um recurso natural. Então a gente tem vários recursos. Tem recurso que está relacionado à alimentação, tem recurso que está relacionado àquilo que ele precisa de utensílios, tem recurso que está relacionado a seu abrigo, tem recurso que está relacionado à sua defesa e por aí vai. Então cada um é um tipo de recurso e a gente vai dar uma olhada neles. Vamos lá para a página 329, eu vou compartilhar a página aqui e a gente começa a ver diretamente no livro. Enquanto isso, vai aí abrindo o seu livro, página 329, a gente vai ler a partir dela, ok? Opa, então vamos lá. Página 329, que diz assim, ó, as atividades econômicas e o uso intensivo dos recursos naturais. Tema: crescimento da população e a difusão de um modo de vida cada vez mais urbano, baseado no consumo de produtos diversos, tem levado à intensa exploração dos recursos naturais do planeta. Os recursos naturais são elementos da natureza utilizados para atender às necessidades das pessoas. Geralmente, em cada produto que consumimos, há um ou mais recurso natural, como um ou mais recursos naturais, que foram explorados e também matérias-primas utilizadas na sua fabricação. Como eu falei, né, tudo tirado para atender à necessidade do homem, e ali no início do texto está falando sobre a questão da urbanização, né? A vida urbana ela exige mais. E a vida urbana ela passou a ser mais intensa a partir principalmente da Revolução Industrial, que passou a fazer a parte entre o que eu falei que era atividade econômica,
a parte da transformação, que passou a transformar os produtos que eram natural ou naturais, né? E esses produtos que eram naturais e que eles tinham dificuldade de transformação, com a fábrica houve uma transformação mais rápida. Então houve um uso mais intenso dos recursos naturais. E esse uso mais intenso dos recursos naturais também tem a ver com essa vida urbana que está sendo falada no texto. Quando as pessoas vivem na área urbana, elas têm algumas necessidades e o tipo de vida delas exigem um pouco mais de recursos. E aí vem as alterações e grande parte dos recursos. Aos pouquinhos a gente vai vendo um pouquinho mais sobre isso. Então vem assim, ó, a seguir vamos conhecer alguns recursos naturais que, direto ou indiretamente, utilizamos em nosso cotidiano. A gente falou um pouquinho dessa questão dos recursos não renováveis, dos recursos renováveis na última semana. Falamos que a questão dos recursos renováveis são aqueles que eles podem ser refeitos, podem se refazer na natureza, ou de forma espontânea ou de forma artificial. Por exemplo, a gente usa o álcool combustível que vem da cana. A cana é um recurso renovável. Então a cana pode surgir por fatores naturais, espontaneamente num lugar, quando tem clima favorável, solo favorável, e ali de alguma maneira cai alguma semente sozinho, ou trazida por um pássaro, ali vai gerar aquilo ali, né? Qualquer outra árvore pode acontecer dessa maneira. E pode ser que o homem queira cultivar isso. Então ele vai plantar propositalmente aquela semente, vai plantar para que tenha cana naquela região. Então, mesmo sendo plantado pelo homem ou sendo surgindo ali espontaneamente, é um recurso renovável, porque você pode ver ele ser refeito. E os recursos não renováveis são aqueles que não tem como a gente considerar que quando ele se esgotar, outros que eles poderão ser feitos novamente. Porque, como exemplo a gente tem, o petróleo, ele demora milhões de anos para poder ser refeito. Então não vai ter, uma vez esgotado, acabou. Então ele é considerado não renovável. E a gente vai ver, entre os recursos que a gente vai ver, ó, recursos hídricos. É um elemento fundamental para a questão da vida, né? Elemento fundamental para a vida. A água é um recurso fundamental para a vida e para a realização das atividades econômicas. Embora seja constantemente renovada pelo seu ciclo, a água doce potável se encontra cada vez mais ameaçada pela poluição, pelo uso intensivo e pelo desperdício. Então vamos lá. Recurso natural. Recursos hídricos é um recurso natural. Entre os renováveis e o não renovável, entre os renováveis e os não renováveis, a água é um renovável. Porque a água que tem no planeta, ela passa por um ciclo e ela está sempre ali disponível como água. Mas o problema maior é você encontrar água que seja potável, água que realmente dê para o ser humano usar. E lembrando, como citou o texto ali, a água ela também é muito importante para a produção de qualquer coisa. Então não é só para o homem beber diretamente, para fazer suas necessidades dentro de casa diretamente, mas também a indústria ela precisa de água para poder produzir. E quando você compromete o uso dessa água, a disponibilidade dessa água, você pode afetar toda uma sociedade. Vamos seguir. Então, a água que utilizamos é captada de fontes como rios, lagos, reservatórios subterrâneos. Contudo, essas fontes não estão igualmente distribuídas na superfície terrestre. Em muitos locais, as condições climáticas, como temperatura elevada e escassez de chuva, contribuem para a falta de água, que é um grave problema, já que isso é essencial para a vida, né? Vamos ver a próxima. Um outro recurso natural muito interessante, porque um está ligado à necessidade que o homem tem de água diretamente, sem contar a produção, sem contar outras áreas. O outro que é necessário é o solo cultivável, porque para plantar principalmente alimentos, né? Principalmente quando a gente pensa em alimentos, é uma necessidade direta, que não dá para esperar, não dá para guardar. Então é necessário que se tenha um solo cultivável. E isso se torna também um recurso natural
aí de grande valor, ok? Então, o solo, a gente tem ali no texto, mas a gente vai falando também resumidamente, o solo ele é feito pela fragmentação das rochas. Então, dependendo do local, ele vai estar favorável ou não. Vai depender de qual foi a formação da rocha, como está a situação do clima, como está a situação de umidade. Então, todos esses elementos também vão favorecer aí para uma boa plantação. E o solo cultivável é parte disso tudo e muito necessário. E quando ele é degradado, compromete aí a produção de alimento e de outros itens que dependem aí da plantação, né? Então, ele é, vamos ler o restante ali, o solo é resultado da lenta e gradual fragmentação das rochas e sua formação leva milhões de anos. Contudo, sua fertilidade pode ser degradada rapidamente se for usada de maneira inadequada. Ele é indispensável para o cultivo dos vegetais na agricultura e para a criação de pastos destinados à alimentação dos animais. Assim, é necessário adotar práticas e cuidados para que esse grupo não se esgote nem perca sua fertilidade, tornando-se improdutivo. Isso aí. Então, a gente tem aqui, eu vou ler mais à frente, a gente tem também a questão dos recursos naturais, eu vou falar já, ele está falando do uso, para que o solo não fique degradado. O solo é um bem precioso, o solo é um recurso natural, mas se ele for degradado, isso compromete todo o seu uso. E vamos para o outro recurso aqui, o recurso mineral. Atualmente, os seres humanos aproveitam diversos minerais, utilizando principalmente na produção da indústria e na alimentação. De modo geral, esses recursos podem ser divididos em recursos minerais metálicos e não metálicos. Então, como está dito no texto aí, uns podem ter metal, né, e serem um recurso mineral metálico, e outros podem não necessariamente ter o metal. A gente tem uns exemplos aqui no final do texto. Vou marcar para você ver. Vamos lá. Então, vamos lá. Minerais metálicos, exemplo. A gente tem ouro, prata e ferro. Minerais não metálicos. A gente tem calcário e o sal de cozinha. São minerais. Então, recursos aí que são minerais, são naturais e estão divididos aí entre os minerais que são metálicos e os que não são metálicos. Ok? Minerais não metálicos, minerais metálicos. Então é bom que você grave e saiba diferenciar e dar exemplo. Minerais metálicos, ferro, exemplo que a gente tem, ferro, ouro e prata. E minerais não metálicos, a gente tem como exemplo calcário e o sal de cozinha. Ok? Para a gente finalizar, a gente tem aqui a questão dos recursos da fauna e da flora. Plantas e animais são recursos naturais indispensáveis à vida humana. Em muitas sociedades tradicionais, a caça e a pesca e a colheita de frutas, raízes e sementes são atividades que representam a base do seu modo de vida. A agricultura e a pecuária desenvolvem, respectivamente, o cultivo de plantas e a criação de animais domésticos. Então a gente tem aí deixa eu marcar aqui, a flora, cultivo de plantas, e a fauna, está relacionada aí ao cultivo de animais, e assim vai. Também são recursos. Então, o recurso da fauna, a gente está vendo aí a imagem que está mostrando para a gente, um caminhão recolhendo madeira. Então, isso aí é da flora, né? Pega a madeira, leva lá para uma fábrica de móveis, uma fábrica de algum produto que use madeira, e é um recurso. E o recurso da flora, né? E da fauna a gente tem como, por exemplo, e também tem aqui na imagem, a questão da pesca. E aqui nesse último quadrinho chama atenção para a questão do uso descontrolado, do uso intenso, do uso que acaba sendo, eles chamam de
predatório. Predatório. No caso, a forma deles tirarem isso, a forma deles explorarem esses recursos, é uma forma predatória. Então isso gera problema, isso gera dano, né? Perdas. E essa é a preocupação na hora do uso. Primeiro você tem que saber que são recursos naturais que trazem aí o atendimento para as necessidades nossas de sociedade e ser humano. Porém, se você tiver o uso predatório, se você tiver o uso de maneira que cause prejuízo, que possa comprometer todo o grupo, aí nesse texto está falando, levando em consideração a pesca, se houver a pesca predatória, você pode gerar uma perda na quantidade desse produto e pode também levar até a extinção de um determinado produto, como por exemplo a pesca indiscriminada em certos lugares, que tem uma limitação. Se eles fizerem isso de forma predatória, eles vão estar trazendo prejuízo e pode realmente causar dano a todo o meio da onde ele está explorando aquilo. No caso, se for peixe, dependendo do tipo de peixe, se eles explorarem mais do que deve, pode eles botarem o número da multiplicação, o número da produção lá de peixe, pode diminuir, pode vir até a se esgotar. No caso aí, geraria o que a gente chama de extinção, né? Entrar em extinção. Isso pode ser para caça, isso pode ser para vários fatores desse tipo. Então vamos encerrar aqui, né, o recurso da flora e da fauna, e fica para vocês fazerem os exercícios da página 332, ok? E a gente volta na próxima aula.